Estamos às vésperas de uma lua cheia de Áries, com o Sol em Libra, neste setembro de 2023. Hoje é dia 28 de setembro e amanhã nós entramos nessa energia arquetípica que vale para 2023, para 2024, 2025 e além. Eu sou a Dea Mello, do canal Comunicação Criativa, e eu vim conversar hoje aqui com vocês sobre a comunicação com esses eventos, de forma a trazer essa experiência para o nosso cotidiano. Nos meus atendimentos individuais, o que eu tenho observado de mais interessante é o quanto os processos de alívio de dores físicas ou emocionais, de consciência sobre o seu processo, o processo da pessoa, é quando a informação mais instrução se realiza, acontece com a pessoa, com seu próprio corpo, com as suas próprias células, com seus próprios órgãos. A gente não tem dimensão o quanto nós somos vivos, o quanto tudo em nós é vida, tudo em nós vibra. Cada célula nossa tem receptores, antenas. Então, quando a gente se vale da informação e faz dela uma instrução para transformar o que a gente quer, principalmente no que se refere à nossa saúde, no que se refere aos padrões de comportamento, às crenças, o quanto isso é transformador. Então, Áries e Libra estão nesse eixo aqui do coração, que é o braço direito e o braço esquerdo, né? O nosso braço direito, ele é o nosso lado do guerreiro, do Áries. E o nosso esquerdo é o nosso lado Libra, do relacionamento. Então, a gente precisa encontrar, fazer o encontro dessas energias e fazer com que elas funcionem na nossa vida de uma forma harmônica. E aí, voltando à questão da lua cheia, a gente tem uma visão romântica da lua cheia, mas nessa posição de lua cheia, Sol e Lua estão de costas um para o outro, né? Lua cheia geralmente é o momento em que a gente fica com as nossas emoções à flor da pele, né? Existem estudos, inclusive, que em casas de tratamento psiquiátrico, psicológico, os pacientes ficam muito agitados, né? E conforme a gente vai lidando e tomando consciência dessas energias, isso não vai nos afetando tanto. Mas, principalmente nós, as mulheres, nossos ciclos lunares, né? Ciclos de menstruação, de gestação, tudo isso tem uma influência muito direta com o ritmo lunar. Mas eu quero ir um pouco além dessa relação do masculino com o feminino e fazer um convite para que nesse portal amanhã, né, nesse movimento arquetípico que se dá amanhã com a chegada dessa lua cheia, é esse diálogo com o nosso lado direito racional, mas com o nosso lado esquerdo intuitivo, criativo. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, né, mais irracional. E temos o neocórtex, que é o mais recente e o que nos diferencia das outras espécies. E esses dois hemisférios, esses dois cérebros, né, quando eles estão quando nós estamos conscientes de como eles funcionam e de como a gente pode trabalhar com informação mais instrução, a gente consegue estabelecer uma comunicação criativa com os nossos órgãos, com as nossas células. Nossas células são verdadeiras antenas, né? Elas têm receptores. E esses receptores respondem
aos nossos comandos verbais, aos nossos comandos de intenção, às nossas emoções, de uma forma como um bebê responde ao comportamento da mãe. E aí a gente, as mulheres em geral, elas dão uma atenção especial nesse momento que elas estão grávidas, né? E depois, o resto da vida, os filhos são uma razão de atenção da mãe para que esse filho esteja bem. E é essa imagem que eu quero trazer aqui hoje, para que a gente olhe para as nossas células e para os nossos órgãos como um filho que está à espera de um comando nosso para fazer o que a gente quer que ele faça. Que a gente quer que ele se comporte na direção da harmonia, na direção do bem-estar, na direção do equilíbrio. Nos atendimentos individuais que eu tenho feito, né, trabalhando com a terapia plasmática, né, comunicação criativa com terapia plasmática, eu tenho observado o quanto isso é verdade. O quanto um comando de voz, né, e uma intenção naqueles 2 minutos, 3 minutos que a gente está acionando uma harmonização ou de uma questão emocional ou de uma questão física, quanto isso é transformado em minutos. Então, o convite para hoje e para essa lua de Áries com o Sol em Libra é que você preste atenção nesse diálogo, que você construa os comandos, faça as instruções por escrito. O que você quer instruir para a sua célula? Você está com alguma questão de saúde hoje? Você está com alguma questão emocional? Alguma questão de relacionamento? Algum padrão repetitivo que não está funcionando e que você já percebeu, mas que não dá conta, né? A gente percebe com a nossa razão, né? Com o nosso cérebro masculino, mas o emocional, ele não consegue mudar. Então, nós temos o nosso cérebro reptiliano, que é esse mais antigo, né? Ele tem informações 70 bilhões de vezes capacidade de armazenar do que o cérebro do neocórtex, né? O cérebro frontal. E esse é o cérebro criativo. Então, esse é o poder, esse é o ganho deste cérebro sobre este cérebro. Por quê? Porque ao perceber que a gente está no automático e a gente faz, a maior parte das coisas no dia a dia, a gente faz de forma automática. Quem dirige sabe o que é isso, né? Quando a gente começa a dirigir, a gente pensa em, né? Fica assim, será que eu vou conseguir? Eu tenho que pensar na marcha, eu tenho que pensar na velocidade, no sinal, em quem vai atravessar, o carro que está do meu lado. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. E quando a gente, depois de um tempo que a gente começa a dirigir, a gente faz isso automaticamente, né? Então, a gente realiza 1000 funções de uma forma sem pensar, sem estresse, sem nervosismo, porque a gente já entrou no automático. Então, a maioria das coisas que a gente, dos padrões que a gente apresenta e da forma que a gente vive hoje, inclusive os adoecimentos que a gente consegue criar, porque a gente cria, né? As doenças também, por conta desses padrões que a gente vai deixando rolar, são de forma automática. Então, amanhã, aproveite para começar, né? A juntar informação. Então, um livro que você está lendo, um texto que você leu, um cartazinho que você recebeu no WhatsApp com uma frase que diz, poxa, isso aqui é para mim. Transforme essa frase numa frase curta, na primeira pessoa e na afirmação. Eu
comando, né? Fale para a sua dor, para a sua parte que não está bem, e diga para ela que você está observando. Eu te observo, eu estou aqui, estou percebendo que você está aqui. Eu te agradeço porque você é uma bússola, e é uma bússola, na verdade. Os adoecimentos são um convite para a gente voltar para a nossa rota, né? Para a gente voltar para a nossa missão. Esses dias eu recebi uma informação que eu achei muito interessante, que a pessoa explicava sobre o que é remissão espontânea, né? Na questão da saúde. Remissão, um retorno à missão. Então, quando a gente está no desequilíbrio em todos os níveis, né, que podem ser de saúde, pode ser financeiro, pode ser familiar, pode ser social, é porque a gente está fora, né? A gente está indo, está saindo, está se desalinhando. Então, a doença vem, o adoecimento vem para nos convidar a voltar para o caminho, né? Para redirecionar a nossa missão. No meu livro, no meu mais novo livro, que já está disponível, né? Eu vou deixar o meu contato de e-mail para quem quiser, Comunicação Criativa 5D, eu proponho vários laboratórios que a gente pode aproveitar nas mudanças de lua, que a gente pode aproveitar ao tomar uma água, que a gente pode aproveitar ao ler uma frase e trazer isso para a nossa cura e ter essa conversa, esse diálogo de mim comigo mesma. Vamos entender aqui, eu vou simbolizar que Áries é esse meu eu, é essa Dea, que acorda, que vai para o trabalho, né, que atende, que cuida da alimentação, que cuida das coisas da vida, como qualquer pessoa precisa, né, cuidar da parte material. E Libra é aquela Dea que está atenta a como está se comportando, aos sentimentos que são repetitivos em relação a situações que vivencia, que não são legais, mas acaba respondendo da mesma forma, né, reagindo em vez de agir, né? A atitude criativa é que nos falta. Então, em comunicação criativa, a gente vai abordar justamente pensamento, sentimento, ação, masculino e feminino. São as 5 dimensões. E é esse convite, essa proposta, para que você, amanhã, a partir de amanhã, experimente. Experimente colocar a sua mão na parte que dói. Uma das coisas muito interessantes, nessa região aqui a gente tem o nervo vago, e é um nervo em que está muito ligado, né, a essa região aqui do cérebro reptiliano. Quando você tomar banho e lavar a cabeça, por exemplo, essa é uma prática em que você junta informação com instrução. Você deixa a água bater nessa região e pensa naquele comportamento ou naquele tipo de atitude que você tem que é disfuncional e que você quer mudar. E você diz assim, eu percebo que você está aí, mas agora eu estou no comando. Então é o neocórtex, né? É o cérebro, é aqui que você vai criar esse novo padrão. Porque nossas células, elas têm receptores, são os nossos Wi-Fi. Então eles recebem informação, né? Quando ela é uma instrução, aí você tem uma comunicação criativa. Porque senão, o que acontece? A gente só absorve informação, informação, informação. Hoje, inclusive, a gente tem uma dificuldade de parar para ler um texto maior, ainda mais ler um livro, por conta que a gente ficou condicionado na imagem, na rapidez da internet. E a gente, né, tem uma dificuldade de sentar para ler um livro, né, para ter essa experiência mais reflexiva, num ritmo mais orgânico do nosso corpo. Então, essa é uma prática que você pode fazer. É lua cheia, água é um elemento da lua cheia. E você pode fazer esse banho jogando a água aqui e dando o comando
do comportamento que você quer. Como é que você quer agir? Qual atitude você quer ter? Qual o estado de saúde que você quer em qualquer parte do seu corpo? Fale com essa parte, né? E diga, é uma conversa espontânea como essa que eu estou tendo aqui com vocês. Não precisa ter frases difíceis. Você pode até, né, se inspirar em alguma frase, alguma das coisas que eu falei aqui, mas você pode criar com suas próprias palavras. E acredite que as células escutam. Agora precisa dar o tempo, porque se assim como a gente cria a doença, a gente também descria, vamos assim dizer, né? A gente transforma em saúde. Agora precisamos dar o tempo que o corpo precisa e confiar nesse tempo e confiar em processos que às vezes de limpeza a gente tem que passar para que o estado de equilíbrio chegue novamente. O importante é dar esse tempo natural, confiar no processo e deixar que o que tiver de ser limpo seja limpo. Às vezes é uma gripe que precisa vir, né? Às vezes é uma tosse, às vezes são dores no corpo. E aí a gente faz o que? A gente vai para a natureza, né? A gente vai tomar uma água, a gente vai buscar esses recursos que a natureza nos oferece e que a consciência permite e o cérebro criativo é capaz de criar para que a gente chegue no resultado de um corpo alinhado com o espírito, né, com os corpos sutis, porque nós somos um campo eletromagnético, elétrico e magnético, né, de coração. Então, é um campo, imagine uma maçã e a gente aqui no meio, a gente é o talo da maçã e ao redor é esse corpo eletromagnético que é 90% ou mais do que somos nós, e a gente só enxerga isso aqui, né? E a gente acha que a gente é tudo. No entanto, a gente, pela internet, é capaz de conversar, né? Eu estou aqui com vocês falando por biofótons, e nós temos isso no nosso próprio corpo, mas a gente questiona, a gente não acredita, né? A gente foi condicionado para isso, tá certo? Então vamos aproveitar Sol em Libra e a Lua em Áries e fazer esse casamento, valendo para os relacionamentos também. Então, quando a gente, nosso relacionamento com a gente mesmo está nesse nível, a gente vai se aprontando para estar num relacionamento externo, seja com uma pessoa ou seja com a família, né, em social, de uma forma muito mais saudável. Porque luz é informação e amor é criatividade. Tchau, tchau.